Bom dia, feliz sábado a todos vocês. Semana passada conversei um pouquinho com vocês sobre um programa especial que nós vamos ter agora no mês de outubro, nos dias 25 e 26, um domingo e uma segunda-feira, a respeito de discipulado. É o Fórum Siga-me 2015. É a segunda edição, o ano passado iniciamos também nessa época do ano, foi numa segunda e numa terça-feira, recebemos diversos palestrantes, gente que tem escrito, pesquisado sobre esse assunto, para trazer para nós alguns insights, um novo convite à reflexão sobre o que significa seguir Jesus Cristo hoje. Esse ano vamos também ter um outro grupo de pessoas, alguns vindo da Universidade Adventista aqui de São Paulo. Vai ser um momento muito importante para a gente manter viva essa reflexão sobre o discipulado de Jesus Cristo. E você que é membro ou frequentador aqui da Nova Semente, nós temos uma condição especial para você que quiser participar. Semana passada, diversas pessoas praticamente 100 pessoas pediram informações e querem participar desse programa, se organizar para isso. E eu queria renovar. Se você não estava aqui sábado passado, ou se você está hoje pensando melhor sobre o assunto, você tem a oportunidade de se inscrever. Nós temos os diáconos com papel aí, caneta. Se você quiser receber maiores informações como participar desse programa, só levantar a mão agora. O diácono vai levar a você aí papel e caneta e você vai poder depois receber essa semana, ou por e-mail ou pelo telefone, as informações de como participar e qual é a condição especial que a gente tem para você que é membro da Nova Semente. Alguém que gostaria de receber essa informação especial? Estamos ali atrás, aqui à frente também. Por favor, é só seu nome, e-mail, pode ser também um celular, se você usa WhatsApp ou SMS, e a gente entra em contato com você ainda essa semana para poder facilitar a sua participação no projeto do Fórum Siga-me 2015. Temos certeza que vai ser uma bênção na vida da igreja, na sua vida também. Virão pessoas de outros lugares, vai ser uma boa oportunidade para compartilhar experiências. Se você está nos acompanhando aí em casa e quiser aproveitar, abre aí uma outra janela no seu navegador, www.sigame.org, e ali você tem as informações para inscrição, para saber o que é o programa, como vai funcionar. Ele é bem interativo, mesas de discussão, vai ser um formato muito agradável. O ano passado teve uma boa repercussão, tenho certeza que esse ano vai ser também. E assim que você tiver preenchido, pode entregar também a um dos diáconos, e a gente vai ter a oportunidade de entrar em contato com você essa semana, tá bem? Por você. Essa é a série que estamos, durante 5 semanas, refletindo sobre elementos que são essenciais à vida de serviço a Deus e às pessoas. A cada sábado estamos refletindo sobre como essa experiência de servir a Deus pode ser real na sua vida, a partir da sua experiência de servir as pessoas. Primeiro sábado, o pastor Dani falou sobre compromisso. E essa relação está bem estabelecida na primeira carta de João, e o pastor Dani apresentou para nós, que é impossível amarmos a Deus, a quem não vemos, se não amarmos ao nosso semelhante, a quem vemos. Esse compromisso com Deus se traduz a partir do compromisso com as pessoas. Semana passada falamos sobre a disponibilidade e a gente investigou um pouco sobre quais de fato são as nossas prioridades, quais são nossos valores, as coisas que são importantes para nós e que determinarão se estamos ou não disponíveis para Deus quando estamos disponíveis para as pessoas. Disponibilidade. E o tema de hoje é sobre a unidade. Como um grupo tão heterogêneo como o nosso pode ser visto como um único grupo. Há um texto na Bíblia e eu queria convidar você para começarmos nossa reflexão. Gênesis capítulo 2, verso 24. E Deus apresenta no relacionamento do ser humano a chave para a compreensão desse tema, a unidade.
Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 2, verso 24. Antes de fazermos a leitura, vamos mais uma vez orar a Deus. Senhor, nossa oração neste momento é que Jesus Cristo fale conosco mais uma vez. Que a Tua palavra encontre a nossa mente e o nosso coração abertos para compreendermos e aceitarmos os Teus conselhos para a nossa vida. Fala conosco, move o nosso coração, te pedimos por Jesus. Amém. Orientação direta de Deus. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Não vou fazer um sermão sobre casamento, nem sobre vida em casa, mas há um conceito nesse texto muito interessante. Ao orientar que o homem deixe seu pai e sua mãe para formar uma nova família, e onde antes eram dois, agora passa a ser um. O conceito por detrás do propósito para o casamento chama-se unidade na diversidade. Como ser plural e ainda ser um? Aqueles que são casados aqui hoje, essa manhã. Como que é esse negócio de dois que são tão diferentes? Um nasceu num lugar, outro nasceu no outro. Um vem de uma família, outro vem de outra. Um tem um conjunto de hábitos, outro tem outro. Um pensa assim da vida, o outro pensa de outro jeito. E como dois podem ser um? Tem tensão nessa relação? Que ideia é essa de Deus, né? Colocar dois diferentes para estarem juntos? Na verdade, esse é o plano para Adão e Eva. Antes do pecado, não havia essa tensão. Havia perfeição de unidade na diversidade. Precisamos reconhecer que depois do pecado, existe tensão na busca por unidade na diversidade. E isso não se aplica apenas ao casamento. Aqueles que não são casados não se desesperem, tá? Mas a gente precisa fazer essa leitura da vida. Como é que é lá no seu trabalho? Como é que você convive com os colegas de trabalho que são diferentes de você? Que pensam diferente? Que têm opiniões? Mais do que ter opiniões, expressam as suas opiniões. Você fala a sua, ele fala a dele. Como é que é conviver com a diferença? É possível unidade na diversidade? Há um outro exemplo. Se você virar a página da Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 26, há um texto que às vezes passa batido pela gente. Gênesis 1, verso 26, a primeira parte do texto diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você nunca leu esse texto e ficou assim pensando, deve ter um erro de concordância aqui, né? Como é que disse Deus, façamos o homem? Será que Deus chamou os anjos para a criação do ser humano? Quem que está envolvido nesse planejamento, na execução disso, do ser humano? Porque façamos. Não teria mais fácil ter dito, né? E disse Deus, vou fazer o homem à minha imagem, à minha semelhança. Não tem erro de concordância. No hebraico está tudo certinho. No hebraico, a palavra para Deus, que está aí em Gênesis 1, verso 26, e em diversas outras ocorrências ao longo de toda a Bíblia, está no plural. Se fôssemos ignorar o contexto bíblico a respeito de Deus, deveríamos traduzir: e disseram os deuses, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Só um parênteses rápido para explicar o que está acontecendo aí. Em português, o substantivo tem duas classificações de número. Se é um, é singular. Se é dois ou mais, plural. Em hebraico, tem três classificações de número para o substantivo. Se é um, singular. Se é dois, dual. A forma da grafia, da escrita do substantivo, né, ela tem um formato para o dual. E se é três ou mais, aí sim, plural.
Por exemplo, se fosse no singular, o texto bíblico estaria Eloha, a palavra para Deus no singular. Se fosse dual, 2 deuses, estaria Elohim. E como são 3, Pai, Filho e Espírito Santo, Elohim, o plural. Mas ao longo de toda a Bíblia, você encontra essa afirmação a respeito da divindade. Unidade na diversidade. São 3, mas são 1. Como funciona isso? 2 aspectos de uma verdade que a gente precisa entender. É possível unidade na diversidade. Portanto, quando estamos juntos aqui, como igreja, a gente precisa entender que a igreja é formado da diversidade, mas que no corpo de Cristo, ao servir o mundo, precisamos estar unidos. Precisa haver unidade na diversidade. Sem a unidade, o serviço é comprometido. O nosso testemunho de Deus é comprometido. O próprio Senhor Jesus orou em favor da unidade da igreja, e ele compara a unidade da igreja à unidade que ele tem com Deus, apesar de não serem apenas um, mas Pai, Filho e Espírito Santo. Eu queria convidar você para irmos juntos até o Evangelho de João, capítulo 17. Essa linda oração de Jesus, a oração que Jesus faz na madrugada, antes da sua prisão, condenação e execução, a sua paixão. Evangelho de João, capítulo 17. Os discípulos se reuniram para a Páscoa com Jesus no capítulo 13, e aqui é uma sequência de capítulos, tudo na mesma noite, uma cena após a outra. João 13, João 14, João 15, João 16, João 17, Jesus está sozinho em oração no Getsemane. Dos versos 1 ao verso 5, Jesus está orando por si mesmo, para que ele receba de Deus a força para enfrentar o seu sacrifício e traga glória ao nome de Deus. Dos versos 6 até o verso 19, Jesus está intercedendo pelos discípulos, porque ele não estará para sempre com eles. E tem um problema na experiência dos discípulos que precisa ser resolvido. Um problema causado por Tiago e João, os 2 irmãos, quando pediram que a mãe intercedesse junto a Jesus para que cada um deles se sentasse nas maiores posições ao lado de Jesus, à sua direita e à sua esquerda, quando ele inaugurasse o seu reino e quando ele governasse como Messias a terra. E desse dia em diante, os outros 10 discípulos não acharam nada natural os 2 se assentarem um à direita e à esquerda de Jesus, e toda vez que eles se juntavam, e Jesus não estava com eles, o assunto era quem era o primeiro entre eles. E Jesus está preocupado porque ele vai se ausentar e não vai estar mais junto com eles, porque cada vez que Jesus está com eles, o assunto morre, mas Jesus está ausente, eles estão discutindo. A unidade dos discípulos está comprometida. E Jesus intercede em favor da unidade dos seus discípulos. Não apenas por causa de cada um dos 11, mas a partir do verso 20 e até o verso 26, Jesus começa a orar pela unidade dos demais discípulos que um dia vão crer nele. Jesus se lembra nessa oração do rosto de Pedro e consegue enxergar através dos olhos de Pedro a multidão de mais de 3.000 pessoas que apenas alguns meses à frente vão crer em Jesus Cristo e vão ser acrescentadas à igreja. Pessoas que vieram de todos os lugares do mundo, quanta diversidade, e agora atendem o mesmo chamado, o chamado de Jesus. Jesus consegue olhar através dos olhos de João e enxergar as igrejas que serão estabelecidas em Éfeso, em toda a Ásia Menor, João como foi usado como instrumento de Deus, e a grande quantidade de pessoas de todas as origens e culturas que receberão o mesmo chamado de seguirem Jesus Cristo. Jesus olha e se lembra do vazio deixado por Judas, e como não pensar que ele enxerga através dos olhos de Paulo, que ainda nem é um dos seus discípulos, mas que será usado por ele para evangelizar boa parte do mundo. Quantas pessoas creram por causa do trabalho evangelístico de Paulo?
Jesus está olhando através dos olhos dos discípulos de cada geração e Ele consegue enxergar você e eu que estamos aqui hoje. E Ele ora pela nossa unidade. Verso 20, Jesus declara: eu não rogo somente por estes, os 11, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. E o verso 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está apresentando pelo menos 2 conceitos importantes para nós, nesse pedido que ele faz a Deus. O primeiro, ele reconhece e ora em favor da origem da unidade. De onde vem a unidade dos crentes, a unidade dos cristãos, dos discípulos de Jesus? De onde vem essa unidade? É uma unidade de origem divina. Assim como Pai e Filho são um, se eles estiverem presentes em nós, essa unidade estará presente conosco também. Provavelmente você tem amigos na igreja. Você tem pessoas com quem você se relaciona. Você tem o seu grupo. Almoçam junto no sábado. Tem um pequeno grupo durante a semana. Gente que participa do grupo de WhatsApp. Oram uns pelos outros. Pergunta: qual a origem da unidade desse seu grupo aqui na igreja? Existem 2 tipos, ou 2 fontes de unidade. Uma é essa que Jesus está se referindo, a unidade que vem de Deus. Sua origem é sobrenatural, espiritual, vem de Deus. Une pessoas diferentes. Mas existe uma outra unidade, que é a unidade humana. É a unidade por afinidades. Gente que eu acho que se parece comigo, gente que eu acho que pensa como eu penso, gente que eu acho que compartilha os valores que eu compartilho. Esse tipo de unidade, a unidade por afinidade e a simplesmente humana, ela não é a unidade da qual Jesus Cristo está falando. Essa é uma unidade frágil. Porque as pessoas se decepcionam. Em um momento ou outro, algum desafio vai chegar à unidade do seu grupo. E se a unidade dele é puramente humana, não vem de Deus, o seu grupo não vai resistir. Em pouco tempo você não vai sentir o apoio e a irmandade no grupo de pessoas que está com você, se o que une vocês é humano e não espiritual. A igreja não estará unida se a unidade não vem de Deus. Mas o que nos une são elementos humanos. O máximo de unidade que a gente vai conseguir é a unidade de endereço de adoração. E ainda assim, mais ou menos. Já fui pastor em igreja, que se o irmão A sentasse aqui na frente, quando o irmão B chega na igreja, senta atrás. E se no sábado seguinte o irmão B chegar antes e sentar aqui na frente, o irmão A senta lá no fundo. Não gosto dele. Não gosto de como ele fala. Não gosto de como ele demonstra a espiritualidade dele acima dos demais. E a igreja vive crises. Não há unidade. Faz diferença a origem da unidade? Faz diferença a origem de algo? Assim que meu irmão retornou ao Brasil, há alguns anos, ele foi trabalhar para a Apple, fazendo uma ponte entre a assistência técnica brasileira e a assistência técnica na Califórnia. Então, algumas questões que exigiam um nível de gerência maior precisavam ser remetidas aos Estados Unidos, e ele fazia a documentação que recebia aqui do Brasil e encaminhava. Um dia chegou uma para ele. Era um cliente de um celular que estava absolutamente aborrecido. A lista de adjetivos era enorme da decepção que ele tinha em ter comprado um celular. Ele dizia que o aparelho não era bom, que ele não conseguia baixar os aplicativos do site da empresa, não conseguia conectar no iTunes. Ele estava aborrecido, ele queria que devolvessem o dinheiro e pegassem o aparelho de volta. Detalhe:
quando veio o número de série, os detalhes do aparelho, o aparelho era um iPhone. Faz diferença a origem? La garantia soy yo. De onde vem a nossa unidade? Vem daquele que tem a plenitude da unidade e pode nos dar? Outro conceito que Jesus apresenta aqui em João 17, na sua oração de intercessão pela nossa unidade, ele fala do propósito, para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por que pessoas tão diversas, tão diferentes entre si, Deus planejou que estivéssemos numa igreja e formássemos um corpo em Cristo Jesus? Qual o propósito de sermos unidos? Não dá para ficar assim, em blocos, né? A gente se reúne com os mais parecidos, o outro com os mais parecidos. Por que formar um a partir da diversidade? Para que o mundo creia que fui enviado por Deus. Jesus já havia explicado isso lá na ceia da Páscoa, em João 13. Versos 34 e 35, Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisto reconhecerão todos que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Sabe o que me dá mais alegria como pastor? Ao acompanhar a experiência de quem está passando pelo processo da conversão, está decidindo unir-se à nossa igreja, é quando a pessoa me diz: pastor, aqui eu aprendi sobre a palavra de Deus, aprendi sobre a Bíblia, mas achei Deus na vida das pessoas. A forma como as pessoas se respeitam, a forma como as pessoas se abraçam, a forma como as pessoas são queridas umas com as outras, isso marcou. E eu entendi que aqui Deus está. E aí, funciona ou não funciona a unidade? Cada vez que eu estou disposto a aceitar o outro, que é diferente de mim, eu testemunho do poder do Evangelho na minha vida. Jesus disse que amar quem me ama é a coisa mais fácil do mundo. Que valor tem nisso? Mas amar aquele que é diferente de mim, isso é amor de verdade. Mateus capítulo 5, versos 40 em diante. Jesus está dizendo que o propósito da nossa unidade é para que o mundo creia. Pergunta a você, para reflexão: nossa igreja é unida o suficiente? Dá uma olhadinha ao redor. Você identifica os rostos? Conhece as pessoas? Olha aí. Ou será que a gente pode crescer em unidade? A gente pode conhecer melhor as pessoas? E se a gente permitir que o conselho de Jesus seja real na nossa vida, a gente vai poder dar um testemunho melhor da glória de Deus na nossa vida. Aproveitando que você olhou o rosto das pessoas que estão ao seu redor, mais uma pergunta para reflexão: é fácil ou difícil conviver com essa pessoa que você viu? Unidade. Quem me conhece mais de perto pode ter a seguinte opinião, né? O pastor Fabiano parece ser assim, essa flor de delicadeza, mas quando põe as garrinhas de fora... Vocês conversaram com a minha mulher? Não. Precisamos dessa unidade que vem de Deus para nos unir em testemunho de Cristo Jesus na nossa vida, para a vida das pessoas. E aqui Jesus, ao mencionar lá João capítulo 13, ele apresenta o elemento fundamental, essencial da unidade. É uma palavrinha chamada amor. Volto aos casados.
O que é necessário para duas pessoas tão diferentes permanecerem juntas? Tem que amar muito, né? Amor. Amor é que habilita dois diferentes a transporem os seus obstáculos, as suas diferenças e permanecerem juntos. Quando a Bíblia define Deus numa palavra, qual é a palavra que a Bíblia usa? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é. Para passar uma eternidade juntos e ainda estarem dispostos a passar outra eternidade juntos? Amor. Amor permite que os propósitos, os objetivos sejam compartilhados. Amor é fundamental na experiência da igreja. Preciso amar meu irmão como um reflexo do meu amor a Deus. Essa fórmula precisa estar bem compreendida. Paulo escreve a uma igreja. Escreve a igreja que ele havia fundado, a igreja de Corinto. A primeira carta, Paulo identifica que há um problema naquela igreja. A igreja não é unida. Ela está separada. Paulo encontra 3 elementos. Parte da igreja está aliada à concepção de que quem tem o dom de falar em línguas tem o papel mais importante na vida da igreja. Do outro lado existe um outro grupo que compreende que aqueles que têm o dom da profecia para compreender os mistérios e a profundidade da palavra de Deus, esses devem estar na frente das atividades da igreja. Terceiro elemento que Paulo encontra nessa igreja, num grupo e no outro, falta de amor. Divididos pelos dons que Deus deu, separados pela falta de amor. Para que eles compreendam que a igreja não precisa ser igualzinha, todo mundo cópia um do outro para que possam estar juntos. Paulo começa fazendo uma referência àquela unidade de Deus que mencionamos no início, lá em Gênesis 1:26. Paulo diz: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 2, versos 4, 5 e 6. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E Paulo usa a palavra Senhor ao longo das suas cartas como uma referência a Jesus Cristo. E o verso 6, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Paulo está afirmando essa compreensão tão necessária, unidade na diversidade. Se fomos batizados num só corpo, apesar de tantas histórias e de tão diferentes como somos, podemos ter unidade, apesar de diferentes. Paulo olha para aquela igreja e percebe o problema. Nós precisamos entender que a diferença, ela é uma bênção para a igreja. Os dons que o meu irmão tem, somados aos meus dons, vão poder atender aquele que não conhece a Cristo e conhecer melhor Jesus de uma forma mais completa. A soma está na mente de Deus quando une num só corpo os diferentes. Potencializa o corpo de Cristo, a particularidade de cada um de nós. Eu me lembro uma coisa que me marcou muito ao ler a biografia de Abraham Lincoln. Você sabe, ele se candidatou diversas vezes a presidente dos Estados Unidos e por fim conseguiu. Mas antes dessa grande vitória, havia um crítico, um jornalista, que escrevia contra Lincoln todo o tempo. Nunca vai ser presidente. Com esse tipo de ideias, com esse tipo de valores, de comportamento, com essas características pessoais, que ousadia pensar que um dia será presidente dos Estados Unidos. Nunca será. Imagina quando Lincoln se tornou presidente dos Estados Unidos. O que ele podia fazer agora com aquele camarada? Limar ele, né? Quem que não podia? Você não vai ter emprego em nenhum jornal desse país.
Volta para a Irlanda. A surpresa é que Lincoln nomeou esse camarada secretário de Estado. E os mais próximos de Lincoln disseram, mas que loucura é essa? Você tinha tudo na mão para se vingar desse camarada, porque você colocou ele lá? Porque ele pensa diferente de mim. Eu não preciso do meu lado só gente que pensa igual a mim, eu preciso de gente que pensa diferente de mim. Porque aqueles que pensam como eu não vão ver os problemas que eu não estou vendo, eu preciso de quem vê o que eu não vejo. Eu preciso dele junto de mim. Alguns líderes de igreja, às vezes, quando assumem uma posição maior de liderança, buscam os demais líderes da igreja serem apagados na sua liderança. Só aqueles que pensam como ele, que não vão trazer uma palavra de crítica, que não vão divergir na opinião, esses devem estar afastados. Deus nos fez diferentes. Precisamos de todos os dons que Deus nos dá. E se pensamos diferente, isso não compromete a nossa unidade, porque aquilo que nos une é o amor. E podemos estar abertos a ouvir o que o outro diz. E termos liberdade em dizermos o que pensamos, porque existe amor, mesmo que as compreensões sejam diferentes. Cursei um programa de 3 anos numa universidade que não é administrada pela nossa igreja. Nunca fui ofendido em minha fé. Sempre tive oportunidade para falar, para expor o nosso ponto de vista. Vivemos numa época em que as pessoas têm pouco respeito umas pelas outras. O amor não está presente nas diferenças. Você já foi na internet e deu uma olhadinha? Pode ser no Facebook mesmo. Às vezes é um post contra o governo e às vezes a favor do governo. Você viu como as pessoas discutem as suas opiniões apaixonadamente embaixo e desrespeitam umas às outras? Democracia, né? Sem problema. Não, são as opiniões. Não devia ofender, mas as opiniões são válidas. Mas sabe o que me surpreende? É que nessa mesma ferramenta, às vezes um post é sobre fé cristã. E quando você vai olhar os comentários de cristãos, parece que é política. Lembra aquele ditado famoso? Futebol, política e religião? Não é assim que Jesus Cristo pensa a respeito desse assunto. Quando há amor, a religião pode ser discutida assim. Porque há respeito. E apesar da diversidade, das experiências múltiplas que nós temos com Deus, se há amor, a gente consegue conviver. Porque às vezes eu estou certo, mas às vezes eu estou errado. E se eu não discutir, se eu não estudar, se eu não perguntar, se eu não explicar o que eu penso, se eu não ouvir o que o outro pensa, se nós não permitirmos que Deus fale com a gente, só a gente fala, é possível sim. A marca do verdadeiro cristão não é a sua eloquência em defender o seu ponto de vista da verdade, mas a humildade como acolhe e como ama aquele que pensa diferente dele, e ainda assim é firme com seus próprios princípios. Amor. Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, Paulo vai falar da maior necessidade daquela igreja, a necessidade do amor. É por isso que estão divididos, é por isso que não prestam um serviço que representa Jesus Cristo, porque estavam divididos. E Paulo começa dizendo: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, como esse grupo pensa, seria como o metal que soa, como o sino que tine. As pessoas não entenderiam aquilo que eu falo. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, como esse outro grupo, e conhecesse todos os mistérios, ciência, fé, que os montes se transportassem, e não tivesse amor, nada. O que garante a unidade é o amor. Precisamos compreender. Paulo continua falando a respeito do amor,
E ele não está falando da relação apenas de marido e mulher, mas se aplica também, mas ele está falando da unidade da igreja. E Paulo diz, o amor é paciente, benigno, não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece. Sabe o que ele está dizendo quando descreve o amor? Ele está dizendo que quando o amor está presente, ele transforma as relações. Se uma igreja precisa estar unida, se eu e você precisamos superar diferenças para juntos servirmos a Deus, servindo pessoas, se não tivermos amor, essa é uma tarefa impossível para nós. Mas se o amor estiver presente, nós seremos transformados na forma como lidamos com as nossas diferenças. Se não temos condição de lidar com as diferenças, precisamos buscar de Deus amor. Deus é amor. Quando eu, que estou distante de Deus, começo a me aproximar do amor de Deus, e outra pessoa que está distante de Deus começa a se aproximar do amor de Deus, quanto mais crescemos juntos em amor, e estamos mais próximos de Deus, estamos mais próximos uns dos outros. Por que não pedir a Deus, Senhor, transforma as minhas relações? Tanta gente sentada ao meu redor eu não conheço. Se eu não conheço, é difícil amar. Difícil saber o que vai ser exigido de mim nessa relação. Me ajuda a amar as pessoas, a me interessar de verdade pela história que está por detrás delas, para que eu possa de fato amar quem ela é de verdade e não apenas a figura que eu enxergo aqui na igreja. Deixa eu amar a história dessa pessoa. E me dê coragem suficiente para abrir a minha vida e para que o amor presente nas relações nos transforme. Finalmente, Paulo termina falando sobre o amor na perspectiva da unidade. E ele diz, agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas destes três, o maior é o amor. Sabe por quê? Porque um dia não vamos mais precisar da fé. Aquilo que vemos por espelho, vamos ver face a face. A fé não precisa mais ser o intermediador da verdade. Não precisamos mais da esperança, porque os nossos anseios se tornaram realidade, e o que era futuro se tornou presente. Fé e esperança não são mais necessários, mas o amor vai ser a marca dos relacionamentos entre nós e com o nosso Deus, de hoje por toda a eternidade. Por que servir? Por que dedicar da minha vida às pessoas? Por que me interessar pelo estranho que senta ao meu lado? Pela pessoa que eu não conheço? Amor. Deus está chamando você para ser alguém diferente, especial, para você realizar no plano dele a impossibilidade da unidade na diferença, para que você seja a mensagem de amor às pessoas, para que as pessoas possam conhecer Jesus Cristo de verdade, através das suas necessidades, a partir do seu serviço de amor. É isso que vai nos ajudar a glorificarmos o nome de Deus com a nossa vida. Está disposto? Peça a Ele, e Ele vai conceder, porque a origem da unidade e do amor está em Deus, e dele descem todos os dons aos homens. Seja inundado pelo amor de Deus, seja inundado pela atitude de servir, de amar, de sermos unidos. Com a mensagem de amor, esperança
Amor, verdade. Apenas o amor tem poder para levar a verdade ao coração dos seres humanos. Se a verdade está destituída de amor, ela perdeu seu centro, deixou de ser verdade, porque não compartilha da essência de Deus. Peça a Deus amor a Ele, amor ao semelhante, e você vai ser o instrumento mais poderoso da verdade de Deus, testificando de Cristo Jesus, para a honra e glória do seu nome. Não perca oportunidades. Treine, seja intencional, aprenda a amar. Peça a Deus para receber esse amor que vem do céu, para que a unidade no serviço esteja presente na experiência de cada um de nós. O que eles têm em comum? Amam a Deus, amam sua lei, amam seu semelhante, dedicaram a vida a isso. Bom Deus, que desafio a lógica humana buscar unidade na diversidade. Mas através da lógica do amor, esse é o único caminho, o melhor caminho, o caminho dos caminhos. Ajuda-nos, bom Deus, como comunidade, como igreja, nos interessarmos por cada pessoa. Pedirmos a Ti que sejamos a Tua mão de bênção na vida das pessoas que fazem parte do Teu corpo aqui nessa terra. Porque se aprendermos a amar uns aos outros, aí estaremos habilitados a amar aqueles que ainda não fazem parte do Teu corpo. Usa-nos, nos dá a unidade que precisamos e preenche a nossa vida com o vínculo do amor. Pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Queria propor a você, abrace hoje alguém que você não conhece, deseje a alguém que você não conhece as bênçãos de Deus. E se você tiver mais coragem ainda, troque o telefone com essa pessoa, mande uma mensagenzinha na semana, estou orando por você. Você vai ser muito abençoado por isso.